Boa tarde, galera. Prazer enorme estar aqui. Queria agradecer demais a todo mundo que está fazendo essa Latinoware virtual. Meu evento de coração, nem lembro quando foi a primeira vez que eu tive na Latinoware, mas assim, muito feliz de ver a Latinoware online, muito feliz de poder estar aqui com vocês e muito feliz de poder contar o que eu vou contar hoje. Depois de anos trabalhando com open source em projetos de fora, contribuindo com comunidades, contribuindo com padrões abertos, finalmente eu tive a oportunidade de poder trabalhar com open source no Brasil, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim contar para vocês os desafios que a gente está encontrando e principalmente como é que todo mundo da comunidade pode contribuir com a gente com os nossos projetos. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João Mar Silva, eu sou atualmente Head de Developer Relations da Zup, que é uma empresa brasileira, mas eu trabalho com comunidades de open source, eu acho que desde 2003, quando eu me engajei de verdade. Eu já fui diretor executivo da ODF Alliance durante alguns anos, então eu participei da padronização do Open Document Format, que é o formato de arquivo que o pessoal deve usar aí no LibreOffice hoje em dia. Contribuí e tentei ajudar no começo do projeto do LibreOffice, depois eu ajudei a fundar o projeto OpenOffice dentro da Fundação Apache, e aí tem uma história que fica para outro dia, de por que tinha duas versões de suíte de escritório livre, mas eu ajudei a criar aquilo tudo dentro da Apache também. Depois tive uma passagem por empresa pública e acabei trabalhando 8 anos na Intel, sendo evangelista de open source e de diversas tecnologias da Intel para a América Latina. Então, tive a oportunidade de trabalhar com open source, inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativo móvel híbrido, e internet das coisas, visão computacional foram as principais coisas. E desde o começo desse ano, eu estou trabalhando no Zup com open source. Então, eu vou apresentar para vocês o que a gente está fazendo com o open source e como todo mundo pode vir trabalhar com a gente, né? Para começar a conversa, eu queria falar um pouco da definição do que é open, né? A gente no Brasil perdeu muito tempo com discussão, é open source, é software livre, a licença isso, é aquilo, etc. E no final das contas, a gente quer criar um mundo novo, diferente, quer criar um mundo onde o conhecimento possa ser compartilhado. O conhecimento, ele é uma das coisas que contraria a matemática, porque cada vez que a gente divide ele, a gente multiplica. E isso é extremamente importante dentro desse mundo de tecnologias abertas. Então, eu tive a oportunidade de bater um papo ao vivo com Simon Phipps, que foi 8 anos presidente da Open Source Initiative. Para quem quiser assistir, é só entrar no YouTube, no canal da Zup, tem um programa que a gente faz toda quinta chamado Open Talks, tem lá esse papo sensacional com Simon Phipps, e é até engraçado que ele fala no Brasil, ele fala assim, olha, no Brasil vocês não deveriam usar Open Source, vocês deveriam falar só software livre, porque o resto do mundo não tem uma expressão tão bonita quanto vocês têm para explicar o que é, né? E aí a gente acaba vendo que o conceito de open acabou sendo muito distorcido, né? A dica que eu dou para vocês, vão usar código open source em projeto comercial, gente. Olhem a licença com muita atenção. Eu acabei de saber de uma empresa que está tendo um problema bem sério, porque simplesmente pegou um software que achou que era open, foi usar isso para aplicação comercial, e o software tinha a famosa licença dual, era uma licença específica, e coisas chatas estão acontecendo, e é só mais um caso nos múltiplos que eu escutei nos últimos anos. Então, se alguém disser para você assim, o software é open, olha a licença, se não for aquelas conhecidas, olha, lê o que está escrito lá. E tem que bater com essa definição aqui. O Simon conseguiu reduzir a uma frase, e ele contou que levou quase 20 anos para isso, o conceito de open source da OSI junto com o da Free Software Foundation, junto com um monte de coisa, e olha que legal, serve para open source, para open hardware, para open standard, para open beer e para qualquer coisa que usem a palavra open para dizer que é aberto. Então, é aberto, é open. Se o resultado do trabalho puder ser utilizado, melhorado, compartilhado para qualquer propósito, sem obstrução ou necessidade de negociação. Então, se aquilo é open, você tem que olhar ou perguntar para a pessoa que disse, eu posso usar para mim, eu posso evoluir, eu posso compartilhar, eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui, eu não tenho que pedir autorização para ninguém? Se a resposta for sim para tudo isso, você está trabalhando com um produto que realmente é open, com uma tecnologia que realmente é aberta. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente começou a história do open source aqui, do software livre no Brasil, lá atrás, parecia um bando de louco que queria mudar o mundo e queria provar para as pessoas que era possível você reconstruir
o mundo todo de tecnologia, principalmente de conhecimento, né, com base no compartilhamento. A gente parecia louco mesmo, as pessoas riam da nossa cara. Eu lembro que foram semanas e semanas e semanas explicando para as pessoas que a Wikipedia ia dar certo, porque todo mundo cresceu com a Barça, que você tinha que pagar uma fortuna. E onde já se viu ter um lugar que qualquer um entra e escreve, né? Tá aí a Wikipedia hoje, baita referência para citar um exemplo fora de comunidade. E esse estudo é muito legal, foi apresentado no evento da Linux Foundation esse ano, feito pela empresa Tidelift, e eles analisaram milhões de aplicações em produção, aplicações binários, né, e foram olhar o código-fonte, como eles foram olhar o binário que estava lá, né, como eles conhecem diversas aplicações, eles descobriram o seguinte, 80% do que está dentro de aplicações hoje em dia, da maior parte delas, é código aberto. As empresas hoje, quando querem lançar um produto ou um serviço novo, eles desenvolvem, em média, 20% do código. E ali está a especialidade dele, ali está o conhecimento de negócio, ali está o que ele de fato entende. O resto todo, do sistema operacional para cima, é um stack completo de código aberto. Então, galera, ainda mais para quem é daquela época lá que a gente era chamado de louco, deu certo, galera. A gente conseguiu mudar o mundo. O problema é o seguinte, hoje, a galera que está programando, que começou a programar nos últimos 10 anos, usa tudo isso, mas não entende que compartilhamento só funciona se todo mundo contribuir. Então, para os meus amigos velhos do software livre aí, vamos explicar isso para as pessoas, vamos explicar as licenças e vamos pedir para a galera voltar a contribuir, porque só assim a gente coloca o Brasil no mapa de novo da tecnologia. E aqui alguns dados que eu quero compartilhar com vocês. Esse é um estudo que eu acompanho há muitos anos, da Evans Data Corporation, sobre a população mundial de desenvolvedores. E eu fiquei muito surpreso quando no estudo do começo desse ano eles mostraram uma tendência que já estava se apresentando, mas agora se consolidou. O Brasil ultrapassa o Japão em 2024 e vira o 5º maior país do mundo em número de desenvolvedores de software. Isso é algo, para mim, inimaginável há 20 anos atrás. Tá? Então, a América Latina, esse crescimento do Brasil está puxando o crescimento de desenvolvedores de software na América Latina, que é a 3ª maior região do mundo que cresce. A Índia ultrapassa os Estados Unidos, olha que coisa maluca, né? E a Ásia está crescendo absurdamente. Então, nós vamos ser o 5º maior país do mundo em população de desenvolvedores. Isso é extremamente relevante, isso é extremamente importante, e isso está fazendo, principalmente agora em épocas de pandemia, em que você pode trabalhar em qualquer lugar e de qualquer lugar, com que as empresas comecem a olhar para o Brasil de forma diferente e comecem a vir aqui buscar desenvolvedores. Muito perto do que o Gobi estava comentando. Não se esqueçam que com a nossa taxa de câmbio de dólar hoje, um desenvolvedor brasileiro custa muito pouco. Então, as empresas brasileiras que já enfrentam uma dificuldade de encontrar profissionais por conta das regiões onde elas costumavam ficar, agora com a pandemia, essa competição tá para todo lado, a gente vai ter muita competição de fora. Então, é muito importante ficar prestando atenção com isso. Eu fico muito contente com esse dado, mas a hora que eu vejo esse outro aqui, eu começo a ficar um pouco mais preocupado, né? A primeira coisa aqui interessante é ver que as contribuições de open source de dentro dos Estados Unidos versus as contribuições de fora mudou drasticamente ao longo dos anos. Então, hoje você tem muito mais gente fazendo open source fora dos Estados Unidos do que lá dentro, né? Só que a hora que eu olho para o Brasil, onde a gente está nesse ranking de contribuições, a gente está lá embaixo. Se a gente vai ser a 5ª maior população mundial de desenvolvimento de código, por que a gente não está para cima do ranking? A gente usa muito open source, mas a gente contribui pouco. Então, vamos contribuir com o projeto open source, é a melhor coisa que vocês podem fazer para a carreira de vocês. Tendo a exposição de projetos globais, tendo a experiência de botar código em produção de verdade, tendo contribuições feitas, é a melhor coisa que vocês podem colocar no currículo, é a melhor forma de vocês se apresentarem para qualquer empresa no Brasil ou fora do Brasil. Fora que vocês vão contribuir com comunidades, vocês vão conhecer gente, vão conviver com outras culturas. Então, mudou minha vida. Eu me formei, comecei minha carreira numa época em que tudo custava uma fortuna e que se você não tivesse numa empresa super legal, você não conseguia fazer um curso, você não conseguia acessar uma ferramenta e o conhecimento era segregado e o Brasil recebia pílula de conhecimento quando alguém lá de fora tinha interesse em nos mandar. Essa era a verdade, foi assim que eu me formei.
Graças a Deus o mundo não é mais assim hoje, a gente consegue conhecimento distribuído, artigo, tutorial, vídeo no YouTube, código pra caramba, software pra caramba para usar. Então, vamos colaborar, gente, vamos trabalhar, porque isso de fato muda a situação. E aqui está a América do Sul nas contribuições, vocês podem ver a Ásia, a Europa e a América do Norte lá no topo, no número de contribuições, e olha a gente lá embaixo, né? Interessante que se vocês olhem para o que era lá atrás, a diferença não era tão grande. Tá? Hoje a diferença está gigantesca. Então, vamos contribuir com projetos. E aqui eu vou apresentar os 4 projetos open source da ZUP. Né? Primeiro, por que a gente abriu esses projetos? Quando eu conheci o founder da ZUP, né, o fundador da ZUP, o Bruno, no primeiro papo que eu tive com ele, ele começou a me perguntar do Fizzly, porque ele era um dos caras que ia no Fizzly, ele adorava o Fizzly. Ele profissionalmente fez muita coisa com software livre, ele se desenvolveu muito com software livre e ele sempre usou software livre como base para tudo que ia fazer, tá? A ZUP é uma empresa muito ágil, a gente tem vários clientes, muita agilidade em desenvolver projetos com tecnologia avançada, mas em determinado momento a gente queria ter mais agilidade, a gente queria ser mais rápido, a gente queria fazer com mais precisão o que estava fazendo. E aí a ZUP começou a desenvolver uma série de ferramentas para ajudar os nossos projetos e ajudar os nossos clientes. E quando o Bruno olhou tudo aquilo que a gente estava fazendo, falou, poxa, tanta startup que eu vi ao longo dos anos quebrar, porque não tinha um stack sólido de tecnologia que suportasse o crescimento dessa empresa depois, precisava fazer alguma coisa para ajudar. Né? Quando você está num país desenvolvido, isso foi ele que me falou, a gente consegue ter investimento mais fácil e acesso à tecnologia mais fácil. Então é muito fácil começar uma startup com um stack de tecnologia muito forte quando você está nos Estados Unidos ou na Europa. Agora, você fazer isso no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nos países da África, é muito mais difícil. Então, muitas startups que começaram junto com a ZUP, que estavam na jornada e na batalha do dia a dia com eles lá, acabaram caindo pelo caminho, porque a hora que começa o crescimento da startup subir, chega num determinado ponto, a tecnologia cai, ela desmonta, e aí é serviço fora do ar, é cliente que não é atendido, e infelizmente isso impacta na duração e na vida dessas empresas. O primeiro projeto, quando o Bruno viu isso e falou, não, vamos abrir esse nosso stack para que todo mundo possa ter acesso a essa base de tecnologia, para poder ter agilidade, para poder fazer coisa com segurança e o mais legal, para ajudar a gente a cocriar. Então esse é o intuito da ZUP de ter projeto open source, foi por isso que a gente abriu as tecnologias. Legal? O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é o Charles. O Charles é uma ferramenta para continuous deployment. Quando a gente vai fazer o deploy tradicional de aplicações, você tem todo o seu ciclo lá, desenvolvimento, staging para produção e depois produção, e você consegue em produção usar algumas técnicas para controlar como é que isso está indo para a produção, né? Por exemplo, a Blue Green, que você tem que ter o dobro de infraestrutura para botar uma aplicação em produção, e você tem um downtimezinho quando você troca do Blue para o Green. O Canary, que você consegue controlar quantas pessoas estão vindo para a tua aplicação nova, mas você não consegue controlar quem são essas pessoas que estão vindo para a aplicação nova. O Feature Flag, que você ativa ou desativa flags dentro do teu código para ir testando aos poucos o que você está querendo testar, que funciona muito bem se você tiver um processo de desenvolvimento e engenharia fenomenais. Se você não tiver, tem riscos. Eu conheço uma empresa que usou uma feature flag que já tinha sido usada no passado, botou em produção, quando desativou a feature flag, desligou todo o sistema de monitoramento de fraude de uma plataforma de e-commerce. Sabe como eles descobriram que isso tinha acontecido? Quando o número de fraudes estourou numa semana, e aí já era tarde demais. E simplesmente alguém usou um nome de feature flag que já tinha sido utilizado. Então, tem seus riscos, o código não fica tão bonito assim, funciona, mas tem que ser muito bem feito. E o teste AB, onde a segmentação também costuma ser limitada. Então, o que a gente queria era que o desenvolvedor pudesse ter uma ideia no sprint que ele está fazendo de desenvolvimento, chegar no trabalho de manhã, implementar aquela ideia, colocar ela em produção e no final do dia saber se aquilo funcionou ou não. Ou seja, a gente queria poder fazer testes de hipótese muito rápido. E para isso a gente precisava poder fazer deploy em círculo, que é o que o Charles faz. Então, o que o Charles permite a gente fazer? Escolher quem são as pessoas que vão acessar essa aplicação em produção e começar a aumentar o círculo de acordo com os resultados que a gente vai obtendo até que a
a aplicação possa atender todo mundo, que é o que a gente chama de mar aberto. Então, tem uma série de vantagens para isso, e o legal, você pode colocar N versões da sua aplicação em produção, sabendo exatamente quem vai parar em cada uma delas, ele vai abstrair grande parte da complexidade de gerenciar cluster de Kubernetes, a implementação é gradual, baseada em círculos, e tem um downtime zero, você só cria um círculo novo e as pessoas começam a acessar. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da seleção de quem são os usuários que vão acessar o círculo. E os usuários podem ser selecionados por qualquer informação que a gente possa obter do usuário. Eu posso escolher para fazer o deploy de uma aplicação para homens entre 40 e 50 anos que moram na cidade de São Paulo. Aquilo funcionou, eu expando para testar com mulheres também. Aquilo funcionou, eu expando para região sudeste. Funcionou, eu pego região sudeste e região sul. Funcionou, eu consigo ir expandindo e assim eu vou crescendo, né? E a gente consegue fazer isso. Definindo muito bem quais são os releases, qual o público que a gente quer alcançar, tendo métricas não só de performance da aplicação, mas também métricas de negócios incorporadas lá dentro, e com isso eu consigo fazer um teste de hipótese, eu consigo colocar 3 versões da minha aplicação, ou quantas eu quiser, para um público selecionado e descobrir qual dessas está convertendo, qual dessas está trazendo o resultado que eu quero. Não importa se é vender mais, se é consumir menos processador, se é ter menos consumo de rede e por aí vai. Isso faz com que você possa testar em produção aplicações de tal forma que o impacto seja o menor possível, se por algum motivo ela tiver um bug nessa versão que você quer testar, ou se ela tiver algum outro problema. Isso resolve o lado do back-end, mas quando você trabalha com aplicações que tem front web ou front em dispositivos móveis, a gente tem um outro problema. Para eu poder testar uma hipótese num aplicativo móvel, eu tenho que mandar para a loja e leva um tempo para a loja aprovar e depois mais um tempo para o usuário na ponta atualizar o app dele. Então, para isso, a gente desenvolveu o Beagle, que implementa o conceito do Server Driven UI, que é uma forma de você distribuir, entre aspas, um app genérico para a mão do teu usuário e, através do back-end, você controlar tudo que ele está vendo lá. Regras de negócio e você montar a própria interface gráfica com o que já está dentro do aplicativo dele. É uma tecnologia usada hoje pelo Uber, pelo Lyft, pelo Spotify, pelo Airbnb e por diversas empresas no Brasil, inclusive já existem empresas no Brasil que usam o Beagle em produção. Né? E já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo, de você abrir o aplicativo do Uber do lado de um amigo teu, os dois estão no mesmo lugar e de repente aparece um jeito diferente de pedir um Uber para você ou para ele. Tá? A primeira vez eu até assustei, eu falei, opa, peraí, será que o meu tá hackeado? Que negócio é esse? Não, por algum motivo eu caí num teste de hipótese diferente do meu amigo e o Uber já usa isso há bastante tempo. Né? Basicamente o que ele faz é isso, eu tenho um back-end, eu tenho o aplicativo lá na mão do usuário ou implementado lá no front, e através do meu back-end eu consigo alterar tudo. Então, de fato, o que está na mão do usuário, no caso aqui de um aplicativo móvel, e o Beagle suporta iOS e suporta Android, você manda todos os componentes que você vai usar para construir a interface dentro da aplicação, e essa o usuário baixa da loja, e depois você constrói ela através do back-end. O interessante é o seguinte, você não precisa jogar fora a tua aplicação para usar o Beagle, você pode integrar o Beagle com o que você já tem hoje, e deixa um pedacinho, faz ela toda nativa, e um pedacinho lá para você fazer os teus testes junto com o Beagle, e você vai trabalhar com ele assim, você vai escrever e usar o back-end e front-end do Beagle para mandar o BFF, o que você quer que seja alterado. Então é muito legal de usar, muito fácil de usar, ele trabalha com Yogg Flex, então ele é responsivo e resolve um baita problema também de responsividade em app, e você não precisa nem trocar as ferramentas de desenvolvimento, a gente tem plugins para as principais ferramentas hoje, então o teu ciclo de desenvolvimento não vai mudar, você vai fazer hot reload, vai ser muito fácil e muito tranquilo trabalhar com o Beagle e entrar para o mundo do Server Driven UI, que está crescendo demais, recomendo vocês olharem o Beagle. Um outro projeto que a gente lançou, o Rich, em homenagem ao Dennis Rich, criador do Unix, um dos criadores do Unix e da linguagem C. Quem aqui gosta de fazer tarefa repetitiva o dia inteiro, né? Ninguém gosta. Então, poxa, a gente, mesmo usando CLI, você tem que montar script em Shell, script em Python, isso e aquilo, aí você quer transferir isso para o cara que está do outro lado, tem um monte de dependência, você quer fazer isso, distribuir para a empresa inteira, você vai ter um baita de um trabalho de gerenciar, e o principal, né? Hoje, com DevOps, com segurança do jeito que está, é muito importante que as áreas de operação, de segurança, implementem fluxos, implementem coisas que o desenvolvedor lá na ponta possa usar, mesmo que ele não tenha conhecimento de toda a complexidade de infraestrutura e de
e de segurança que tem por trás. Então a gente criou o Reach, que é um canivete suíço das CLIs, ele é a CLI das CLIs, ele é integrável com qualquer CLI existente, ele é expansível através de fórmulas que podem ser desenvolvidas em diversas linguagens de programação, e aí passa por C, por Python, por Shell Script, por Java, por Golang. Aliás, quem quiser aprender Golang, o Reach está escrito em Go, e a lista só está crescendo e só está aumentando, porque a galera tem nos ajudado muito e contribuído bastante para esse suporte a múltiplas linguagens. Inclusive, o Reach já está disponível no OpenSUSE. Quem usa o OpenSUSE já consegue instalar do repositório do OpenSUSE o Reach, não precisa nem entrar no site que eu mostrei, tá? Então, eu convido vocês a olharem o Reach, é extremamente útil. Aqui tem um exemplozinho da gente mostrando, por exemplo, como criar um ambiente de desenvolvimento. Cheguei na empresa hoje, poxa, eu tenho que criar conta no GitHub, eu tenho que baixar a repo, eu tenho que baixar a biblioteca, a dependência, eu tenho que criar a minha estrutura, e você sai correndo atrás dessas informações para saber como a galera do teu time trabalha com aquilo. Com o Reach, a gente pode ter um repositório de fórmulas do time. Eu cheguei hoje no trabalho, eu instalo o Reach na minha máquina, eu clono aquele repositório e todas as fórmulas e todas as ferramentas do meu time estão disponíveis para mim. Então, nesse caso, a gente está criando um projeto com Spring, eu não preciso conhecer nada dos padrões que a empresa usa, simplesmente eu crio aquilo, a estrutura está toda montada. O mais legal, eu posso usar o Reach para qualquer coisa e eu posso compartilhar. Eu uso o Reach para fazer treinamento de rede neural, para testar hiperparâmetro bem rápido, e eu usei o Reach recentemente num hackathon que a gente fez na Hacktoberfest. Eu estava implementando um projeto de IoT, usando o Reach, inclusive, para o projeto, e aí eu tive a necessidade de instalar um cliente de protocolo MQTT. Toda vez que eu troco de máquina, eu tinha que instalar um cliente de MQTT, e eu falei, eu quero acabar com isso. Eu escrevi um cliente de MQTT por Reach. Então, qualquer máquina que eu pegue agora, eu instalo o Reach, o meu repositório está público no GitHub, eu vou lá, adiciono o meu repositório e em 3 minutos eu tenho o meu cliente de MQTT que eu estou confortável. E o legal, qualquer um de vocês pode ir lá, baixar o meu código de MQTT, quer rodar um MNIST, para aprender a trabalhar com rede neural, dá uma olhada lá, OmenBit no GitHub, tem uma parte lá de fórmulas do Reach, clona aquilo, adiciona no Reach, e ele vai te ajudar a instalar todo o ambiente para trabalhar com TensorFlow e com um monte de ferramenta livre para fazer treinamento de rede neural, e tem lá ainda um exemplo de código que você roda e treina uma rede neural na tua máquina. Muito mais fácil do que ficar pedindo para a galera baixar um monte de dependência. E o legal, o Reach está integrado com o Docker. Então, se você não quer bagunçar o teu ambiente de desenvolvimento e quer usar o Reach, instala o Docker na tua máquina, passa um parâmetro menos Docker para o Reach. Se a fórmula estiver bem escrita e bem feita para suportar o Docker, ele vai criar um container para rodar aquela fórmula e você não toca no ambiente que você tem. Para quem já teve que trabalhar com visão computacional, TensorFlow e OpenCV especificamente em Python, entende o tamanho da encrenca do que eu estou falando aqui. Tá? Então, quero experimentar um treco novo de visão computacional com o PCB, mas eu não quero acabar com o ambiente da minha máquina que eu levei dias para otimizar e estabilizar ele. Você usa a fórmula do Reach e manda subir no Docker. Putz, Gilmar, eu não sei usar o Docker. Não precisa saber usar o Docker. Instala na tua máquina, o Reach vai resolver tudo para você. Recomendo olhar, principalmente para quem é sysadmin, para a galera de DevOps e para a galera de DevSecOps. Tá cansado da galera fazer arte em configuração, né? Então, olha o Reach, faz uma fórmula para os teus usuários, para os devs da tua empresa, eles só chamam ela lá e vai estar tudo lindo do jeito que você quer que seja implementado. E o último projeto open source que a gente abriu foi o OroSec, que é uma ferramenta para análise estática de código, tá? Está crescendo e tem surpresa chegando do Horus em breve. Hoje ela faz análise estática de código. Por que a gente teve que criar o Horus? Porque a gente tinha necessidade de fazer análise estática do código bem feita para a linguagem moderna. Uma delas, o Kotlin, né? E aqui está a lista que ele suporta. E não tinha ferramenta que fazia isso. Então, nós, inicialmente, até fomos atrás de projetos open source, tentamos contribuir, etc. Chegou uma hora que falou, não, vamos fazer a nossa. E a gente fez o OroSec e abriu o código dela. Então, o que o Horus faz é que você pode executar ele tanto na tua máquina, quanto direto no teu repositório, no teu pipeline, né? Ele ajuda a implementar o que a gente chama em segurança de shift left, que é você
trazer a segurança para o desenvolvimento e não e olhar se tem vulnerabilidade depois que o artefato está pronto, né? O legal dele, você pode usar ele na tua máquina como desenvolvedor, então acabou de fazer o teu código antes de você dar o commit, antes de dar um pull request, para não tomar um red flag lá que tinha vulnerabilidade de segurança, você roda ele na linha de comando na tua máquina, ele já vai te dar um relatório ali. Ele tem também uma interface web que permite dar relatório consolidado, então imagina que você é líder de uma série de squads, e você quer ter uma ideia em qual delas você começa, por exemplo, dar treinamento de segurança, ou onde está tendo mais risco de vulnerabilidade, você vai conseguir ver isso na prática, você vai conseguir saber quem são os desenvolvedores que estão dando mais escorregada, e ele verifica vulnerabilidade do código, de dependência, é muito legal, pega coisa como senha, que foi colocada no meio, chave, e uma série de outras coisas. Tá? Então, a gente na correria do dia a dia acaba dando umas escorregadas com segurança da informação e não é por maldade, né? Vocês viram recentemente que teve um grande problema aí, porque um desenvolvedor, coitado, acabou perdendo emprego, mas ele subiu para um repositório público uma lista de usuário e senha de acesso a um sistema do Ministério da Saúde. Eu duvido que ele tenha feito aquilo por querer. Tá? Mas aquilo aconteceu. Se tivesse uma ferramenta que fizesse a verificação de segurança do que ele estava subindo lá, teria pego isso na máquina dele, teria alertado, e nada disso teria acontecido. Isso para dar um exemplo de 2 semanas. Então, dê uma olhada no REACH, no Horus, ele já é recomendado, inclusive, pelo OASP, né, que a galera do OASP viu a ferramenta até antes da gente abrir ela, eles tiveram acesso, olharam, usaram e recomendam ela, né? Então, ele te permite implementar o pipe seguro também. Fiz lá o commit, entrou no meu processo de build, entrou no meu processo de automação na minha esteira, eu consigo colocar o Horus como uma parte da esteira, e como vocês estão vendo aqui, ele consegue barrar a produção de um artefato, o deploy do artefato, se ele tiver qualquer problema de segurança que o Horus tenha detectado, tá bom? Então, com isso, a gente consegue implementar o famoso Security by Design e o ambiente de desenvolvimento seguro. Se vocês querem conhecer mais sobre os nossos projetos Open Source, podem entrar em contato comigo nas redes sociais, eu vou deixar o meu contato no final, mas o nosso portal de Open Source é esse, opensource.zup.com.br, lá nós temos informações sobre todos os nossos projetos, e uma coisa que é muito legal, Gilmar, um projeto Open Source tem tudo quanto é lugar. Legal, a gente tomou um cuidado gigantesco para que os nossos projetos tivessem uma documentação muito bem escrita, muito fácil, e olha que legal, a gente tem um time de technical writers, que são profissionais da escrita, especializados em documentação técnica, aliás, especializadas, porque o nosso time é todo feminino, e é muito legal, porque elas ajudam os desenvolvedores a escrever a documentação de tal forma que ela seja, escrever e organizar, de tal forma que ela seja intuitiva, fácil de entender, e que as pessoas consigam seguir a documentação e sair do outro lado. E olha que legal, em português. Está disponível em inglês também, mas a documentação está toda em português. Então, se você quer começar a contribuir com projetos open source, dá uma olhada nos projetos da ZUP. Os desenvolvedores core dos projetos são todos brasileiros, então você vai conseguir conversar com gente, conhecer gente do Brasil e poder começar a fazer essas contribuições com projetos muito legais, tá? De todos esses projetos aqui, Gilmar, por qual deles eu começo? Galera, eu sou apaixonado pelo REACH. Quando me apresentaram o REACH, na minha primeira conversa com a ZUP, eu olhei, eu falei, eu queria isso, a minha vida inteira eu tentei fazer isso, porque eu odeio tarefa repetitiva, eu odeio tarefa que você erra um parâmetro e você vai descobrir 15 minutos depois, e a hora que você volta, bagunçou tudo, sabe? Em tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre me enrosquei com esse tipo de coisa, e com o REACH acabou a história. Eu faço uma vez, eu testo o REACH, funcionou, eu jogo num repo, o próximo que quiser é só ir lá no meu repo, baixar, rodar na máquina dele e funciona. E nós usamos o REACH para uma série de coisas dentro da ZUP, que vão desde a criação do ambiente para um Zooper quando entra, que levava dias, através de abertura de chamados, e hoje leva minutos, até para a gente colocar a aplicação em produção e para uma série de outras coisas. Tem bastante conteúdo do REACH, principalmente no canal do YouTube da ZUP, e é bem fácil de utilizar, e entre em contato com a gente. Aqui está o site do
do Open Source da ZUP, a nossa conta do Twitter para vocês seguirem, porque lá a gente apresenta bastante novidade, tem muita coisa rolando, toda quinta tem uma live chamada ZUP Open Talks, e o meu contato do Twitter aí também, para quem quiser bater papo, fazer pergunta, me mandar feedback. Galera, usa os projetos, manda feedback para a gente, contribui com eles, ajuda a gente a divulgar, vamos botar o Brasil no mapa, já tem muita empresa usando, já tem empresa de fora, já recebemos contribuições de vários países, inclusive durante a Hacktoberfest. Então, vamos trabalhar, é open source brasileiro, vamos junto botar o Brasil no mapa. Obrigado demais, Latinoware, obrigado, galera, pela oportunidade, estou à disposição de vocês para ajudar a trabalhar com os nossos projetos, a trabalhar com o open source, porque mudou a minha vida, de verdade, e vai mudar a vida de vocês, trabalhar com o projeto open source. Obrigado.